Essa é a mais célebre novela do autor e uma das mais importantes histórias da literatura universal. Sem a menor cerimônia, o texto nos coloca diante de uma história chocante, inesperada, trágica e grotesca. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado no inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. A Metamorfose de Franz Kafka. Não tinha como começar esse vídeo sem o icônico início. Eu procurei outros trechos dentro deste livro aqui, mas não teve jeito. O primeiro parágrafo deste livro se sobrepôs à minha vontade, portanto, foi o trecho que eu escolhi para iniciar esse vídeo. Se você clicou nesse vídeo, então aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seu amigo e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Coloquei amigo no singular e inimigos no plural, né? Você deve ter mais inimigos do que amigos. Depois de anos protelando, eu finalmente comecei a ler a obra desse autor. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga, na época pertencente ao Império Austro-Húngaro, mas hoje pertencente à República Tcheca. Filho de Jules Kafka e Hermann Kafka, um rico comerciante judeu. Ele cresceu sob a influência das culturas judaica, tcheca e alemã. Por sinal, ele escreve em alemão. Sua infância e adolescência foram marcadas pela figura dominadora do pai, para quem apenas o sucesso material tinha importância. De 1901 a 1906, ele estudou Direito na Universidade de Praga, onde conheceu seu grande amigo Max Brod, que se tornou, por sinal, seu biógrafo. Foi justamente para esse amigo que o Kafka fez aquele pedido inusitado, né? O Kafka pede que, após sua morte, que se queime tudo que ele havia deixado escrito. Mas claro que o amigo não obedeceu a esse pedido e nós temos aqui a obra do autor. Após concluir o curso, ele começou a trabalhar em uma companhia de seguro como inspetor de acidente de trabalho. Apesar da competência profissional, estava sempre insatisfeito, pois ele não arrumava tempo, né, para se dedicar totalmente à atividade que ele desejava, que era escrever. O Kafka teve uma vida emocional muito conturbada. Ele foi intimidado pela educação severa recebida pelo pai e pelos noivados e relacionamentos infelizes, porque apesar de ter tido vários relacionamentos na vida, ele nunca se casou. Então ele se tornou uma pessoa isolada e rebelde, o comportamento que vai marcar e que marcou profundamente sua obra. O Kafka só se sente feliz quando ele está distante da presença do pai, e essa felicidade era cheia de sobressaltos e temores. Ele também gostava de se comunicar por meio de cartas e escreveu várias para famílias, namoradas, amigos, e inclusive algumas dessas cartas foram publicadas. Entre elas, a famosa Carta ao Pai. Franz Kafka morreu em 3 de julho de 1924, aos 40 anos de idade. E apesar da causa oficial ter sido uma insuficiência cardíaca, o Kafka sofria desde 1907 de uma tuberculose. Ele é, sim, um dos principais escritores da literatura moderna. Suas obras retratam a ansiedade e a alienação do homem. E depois dessa breve introdução, então, vamos ao Metamorfose,
que é provavelmente a obra mais famosa. E ela foi escrita, então, em 1912 e publicado em 1915. Kafka foi um escritor muito original e seu estilo é único e inconfundível. Kafkiano, que obviamente tem origem no seu nome, tornou-se, para nós, um sinônimo de incompreensível, caracterizado em geral por uma sequência de fatos aparentemente banais. O incompreensível aqui vocês vão entender ao longo dos meus comentários sobre este livro. A história aqui é narrada com um realismo inesperado, que associa o inverossímil, né, e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Vou confessar aqui para vocês que terminei esse livro com um peso gigantesco no coração, uma tristeza mesmo. É uma história muito trágica, mas não um trágico que é um abrupto, né? Pá, aconteceu um fato e tornou tudo uma tragédia. O trágico é a construção inteira dessa história. E a própria vítima dessa tragédia trata o fato com uma naturalidade que eu não consegui tratar. Gregor é bem melhor do que eu diante da situação que ele passou. Ou seria se eu tivesse passado por isso. Quando eu me lembro em si dessa situação do Gregor e o que a família faz com ele, olha, dá até uma coisa. E isso se deve, claro, além do enredo, ao estilo narrativo, que contribui para a verossimilhança da história. E nós colocamos, pelo menos eu me coloquei no lugar do Gregor. A construção das frases é precisa. Tem pouco floreio. Então, se você tem receio de pegar esse livro achando que vai ser uma leitura difícil, uma escrita complicada, pode pegar sem medo. Aqui não tem floreios, não tem adjetivos inúteis. Como eu já disse, a principal característica da obra desse autor é a presença de acontecimentos extraordinários que, sem nenhuma explicação, envolve a narrativa. No caso aqui, a transformação do protagonista no inseto. Mas essa transformação do protagonista no inseto eu encarei de uma outra forma. E talvez isso tenha me feito sentir ainda mais. Eu encarei essa transformação do protagonista no inseto como uma pessoa que de repente descobre uma doença terrível, sabe? Então, na minha cabeça, essa transformação dele seria assim uma doença terrível que qualquer um de nós poderia ter. Mas vamos deixar de imbrólios e vamos direto ao enredo. O trecho do livro descrito aqui no começo do vídeo é justamente o primeiro parágrafo deste livro aqui, que tem, meus amigos, apenas 85 páginas. É curtíssimo. A história começa então com Gregor Samsa, um caixeiro viajante, acordando e se encontrando transformado em um inseto. E a percepção dessa transformação é até um pouco lenta, porque ele não se olha no espelho, não há espelho naquele quarto ali. Ele simplesmente vê a coberta, né, naquele abalamento, aquele balão que ele se tornou, né, aquela forma estranha. Ele vê o cobertor, ele vê as suas mãos, que já não são mãos, são patinhas, e o peso, o tamanho das patas traseiras, tudo isso, ele vai olhando para aquilo, sem se olhar diretamente no espelho, ele vai se descobrindo um inseto. E apesar da cultura popular associar esse inseto a uma barata, ou dizer que aqui neste livro tem uma barata, em momento algum é descrito o inseto que ele se transformou. Aqui não tem o nome do inseto, simplesmente é dito que ele se transformou em um inseto monstruoso. Coloque aqui o inseto que você mais detestar e pense que ele é o Gregor Samsa. Mas, apesar dessa situação, ali no quarto, transformado nessa criatura horrorosa, e após ele entender que aquilo não é um sonho, ele virou aquilo mesmo, ele só pensa em uma única coisa, em se arrumar para poder ir trabalhar. Um trabalho que, por sinal, não lhe traz nenhuma satisfação. Ele só continua lá por insistência dos pais e porque ele é a pessoa que sustenta a família. Então mora ele, o pai, a mãe e uma irmã.
Então ele está ali na cama com todas as dificuldades de se mexer, olhando para o despertador e vendo que ele está atrasado para o trabalho. Vai sim passar pela cabeça dele, num certo momento, que ele deve ligar para o chefe e dizer que ele está doente. Acontece que em 5 anos trabalhando nessa empresa, ele nunca ficou doente antes. E que se ele ligar para o chefe, provavelmente o chefe vai vir até a casa dele com o médico do sindicato para ver o que é que está acontecendo. Ele não liga, mas por fim, meus queridos, de repente a família estranha. Ele não desceu, né? Não saiu do quarto para tomar o café. Ele já está atrasado, a família toda sabe. Então pai, mãe, irmã vai começar a bater na porta lá, perguntando o que aconteceu, pedindo para ele abrir, a porta está trancada. E passado tempos e tempos, quem vai aparecer na casa dele? Justamente o chefe dele vai aparecer lá para saber o que é que está acontecendo. Por fim, essa porta vai ser aberta, o chefe vai ver o que ele se transformou e vai sair desabalado da casa, a carreira, para nunca mais voltar. Porque nós vamos acompanhar as terríveis consequências dessa metamorfose e as implicações na vida dele e na vida de toda a família. Esse Gregor, que há pouco ele era o responsável por sustentar toda aquela família, ficando com pouquíssimo do dinheiro que ele ganhava mesmo, é tudo gastado na casa, ele é relegado a um quarto e a única pessoa que aparece lá para vê-lo e para levar alimento é a irmã. É a única. Assim, um carinho meio torto, né? Ela vai lá também, aos poucos, como no começo preocupada, mas depois também como apenas uma obrigação. E o interessante é que apesar, e isso dá uma dó danada, um dó, né? É que apesar daquela transformação, ele ainda fica na esperança de um dia voltar ao normal, porque ele está preocupado com a situação financeira da família e da casa. Mas aos poucos ele vai se transformando literalmente, né? Já tinha sido transformado fisicamente num inseto, mas depois ele vai se transformando. O que eu quero dizer com literalmente é que ela vai levando alimentos para ele, ele não se interessa. Até que ela pega e vai levar lixo, que é o que os insetos comem, e aí é que ele cria um certo interesse. Então não bastasse a aparência física, ele também vai pegar todas as características mais profundas de um inseto mesmo. Com o passar do tempo, que vai passar meses aqui, os pais, que já desde o primeiro momento criou um laço a respeito do Sansa, vai se unir ali os pais e a irmã para pensar se não seria o mais correto eles darem um fim no Gregor. Na verdade, deixar o Gregor Sansa morrer. E mesmo diante dessa situação, o Gregor se sentiu culpado pelaquilo que aconteceu com ele. Ele se sentia culpado pela situação. Então, imaginemos aqui que você tenha dentro da sua casa algum parente que esteja em um estado... Uma doença gravíssima, não tem cura. E assim, é como se você vivesse com uma pessoa assim. Mas é muito triste você ver uma família reunida para dar fim naquele rapaz que há pouco tempo era a única fonte de renda daquela família. E não só isso. Sabe, o que me deixou assim muito reflexivo é que eu não senti que esta família realmente gostava dele. Parece que ele estava ali só como a pessoa que mantinha a casa financeiramente, sabe? Isso é muito triste. E aí me lembrei também de uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele disse: as pessoas não gostam, a maioria das pessoas, né, não gostam de você. Gosta daquilo que você faz por elas. Quando você deixar de fazer ou achar alguém que faça melhor, você vai ser abandonado. E é justamente com este sentimento que eu saí da leitura desse livro. Eu não vou contar o final, o que acontece com o Sansa, e nem com a família, mas eu saí com este peso de que ali só havia um clima de interesse. Essa obra aborda temas como a solidão. É triste ver a solidão em que o Sansa vai ser mergulhado,
Dá um dó, como eu disse, danado do Gregor. E o pior, o conformismo dele diante daquela situação. Ele está conformado, meu Deus. E ainda esperançoso de que tudo mude. Ele se tornou uma figura daquelas que já não cabia dentro da família, não cabia dentro da casa. E se tornou uma vergonha para os seus parentes e principalmente uma humilhação. E é triste. Nossa, como é triste. Mas nós temos, além disso, explorado nesse livro também a dinâmica familiar e as pressões sociais. É o que eu disse. O Gregor é sufocado pela necessidade de ser o provedor daquela família. De um trabalhador que detesta o que faz, mas precisa fazer para manter todo mundo vivendo bem. E do nada ele vai se tornar uma figura desprezível e desprezado pelos que tanto necessitaram dele até pouco tempo. Fica aqui a recomendação de um livro maravilhoso, mas triste. Um livro seco, um livro que vai assim... eu nem sei, fazer ficar com um asco, não da transformação, mas da reação das pessoas diante de um fato desse. Eu tô abalado. Sabe? E se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar. E lembre-se, leia porque esse é um dos grandes livros da literatura universal. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.